Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia do Senhor, o terceiro domingo do tempo da Páscoa, desejando que o seu dia seja iluminado, cheio da graça de Deus, da iluminação do Espírito Santo. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 24, nos versículos de 23 a 35. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência
e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós temos nesses últimos dias meditado no Evangelho aqueles passos que Jesus deu nesta terra durante aqueles 40 dias que passou no meio de nós ainda, no meio do seu povo, depois da ressurreição. Ainda temos algumas semanas da Páscoa pela frente para meditarmos sobre esses passos. Mas no Evangelho de hoje, de um modo muito particular, nos é colocada a pergunta: onde nós vamos encontrar realmente o ressuscitado? Nós sabemos que ele está vivo, sabemos que passou ainda 40 dias aqui nesta terra, sendo visto por muitos irmãos. Depois da sua ressurreição, acreditamos firmemente que ele está no meio de nós. Mas de modo muito concreto, onde poderemos encontrar o ressuscitado? O Evangelho de hoje, chamado o Evangelho dos Discípulos de Emaús, é uma verdadeira catequese de São Lucas, uma catequese discipular, uma catequese missionária. Lucas escreve esse texto mostrando para nós qual é o lugar onde nós poderemos fazer uma experiência verdadeira do ressuscitado, do Cristo ressuscitado, onde o poderemos encontrar de modo real, verdadeiro. É claro que para Cristo não há limites e Ele pode nos encontrar onde Ele quiser. Foi Ele mesmo que disse que o Espírito sopra onde quer. Mas Jesus também deixa na consciência dos seus discípulos que o lugar privilegiado do encontro com Ele, sobretudo depois da sua ressurreição, é a comunidade. O Evangelho de hoje narra aqueles 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém depois da morte de Jesus. Estão desiludidos, estão tristes, angustiados. Jesus os alcança no caminho. Vem por trás deles, caminha ao lado deles e eles não o reconhecem. No caminho, quando chegam até
Emaús. Ele faz que vai passar, depois de ter explicado as Escrituras, mostrando o que deveria acontecer com o Messias. Eles o chamam para alimentar-se com ele, e quando ele parte o pão e eleva os olhos ao céu e ora sobre o pão, eles reconhecem que era Jesus. E ele simplesmente desaparece. Eles voltam todos dois alegres para comunicar isso à comunidade dos apóstolos que está ali ainda em Jerusalém. Jesus os alcança no caminho, ou seja, na comunidade. Assim era chamada a comunidade dos cristãos, a comunidade do caminho. Assim era chamada a igreja no início do cristianismo, os seguidores do caminho, porque Jesus outrora tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O seguidor de Jesus é o seguidor do caminho. Por isso aparece tantas vezes nesse texto a palavra caminho. É a comunidade. É ali que Cristo se dá a conhecer de modo privilegiado. Ninguém faz uma religião individualista, intimista. Ninguém pode ter contato com Deus pensando somente em si. Ninguém pode ser realmente um seguidor de Jesus achando que pode fazer uma experiência individualista dele. Uma experiência pessoal, sim. Mas mesmo a experiência pessoal se dá quando existe um vínculo com a comunidade de fé. Mas experiência individualista, não. No caminho, na comunidade, ele se dá a conhecer de um modo mais perfeito. Isso porque é na comunidade que acontecem duas coisas que Jesus realizou nesse encontro com os discípulos de Emaús. Primeiro, quando ele parte o pão e o reconhecem na fração do pão, eles correm para contar a boa nova, porque perceberam que era Jesus. Depois eles disseram um ao outro: não ardia o nosso caminho, o nosso coração, quando no caminho ele nos explicava as Escrituras? Meu irmão, minha irmã, onde é que o pão é partido e as Escrituras são explicadas? É na comunidade. E de um modo muito especial na Santa Missa. É na Santa Missa que nós ouvimos as Escrituras e ouvimos também as Escrituras sendo explicadas. É na Santa Missa que o pão é repartido, não mais o pão material, mas o pão espiritual, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Portanto, queremos fazer uma verdadeira experiência de Cristo? Não esqueçamos que é preciso estar em comunhão com a comunidade. O lugar autêntico da manifestação do ressuscitado é a comunidade de fé. Que Jesus nos ajude a acolher essa palavra e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor.